Bom, nesse vídeo nós vamos falar brevemente sobre a drenagem venosa do coração, também um pouquinho sobre a drenagem linfática. Então, quando a gente pensa na drenagem venosa, nós vamos ver uma situação razoavelmente semelhante ao que a gente falou na irrigação cardíaca, quer dizer, a gente vai trabalhar com grandes veias do coração que vão fazer a remoção daquele sangue que irrigou a parede cardíaca propriamente dita, então vão remover o sangue da parede cardíaca e vão levar esse sangue para o lugar comum de onde vem o sangue, ou para onde vai o sangue que chegou da circulação sistêmica. Então, é um sangue pobre em oxigênio que tem que retornar para o átrio direito para ser novamente oxigenado na circulação pulmonar e novamente voltar pelo lado esquerdo, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e ser novamente enviado para o corpo como um todo, sendo que desse corpo como um todo também se inclui o próprio coração. Então, vocês veem que ele se utiliza desse sangue sistêmico e retorna via sangue sistêmico o sangue que ele aproveitou, que ele utilizou. Quais são as principais veias, então, que nós vamos encontrar no coração? São as chamadas veias cardíacas maiores. Então, praticamente todo o sangue, não é todo, mas uma quantidade muito grande, quase todo o sangue, vai retornar por veias cardíacas maiores. E essas veias, da mesma forma que a gente vê nas artérias, são veias superficiais. Elas retornam para drenar então esse sangue para o átrio direito através então dessa região epicárdica. Elas são veias epicárdicas. E as principais veias que nós vamos encontrar são uma veia cardíaca magna, que é mais longa, uma veia cardíaca média, que é um tamanho médio, e uma veia cardíaca parva, que é mais curta. Então, magna é atribuído a algo grande ou longo, e parva é atribuído a algo curto ou menor. Então, o que nós vamos encontrar é o seguinte: aqui pelo lado esquerdo, nós vamos ver a veia cardíaca magna, aqui nós encontramos a veia cardíaca média e aqui a veia cardíaca parva. Daqui a pouco a gente vai mostrar um pouquinho mais de detalhes sobre elas. E para onde elas vão? Para onde elas confluem? Então, todas essas grandes veias cardíacas que nós vamos encontrar no epicárdio estão confluindo ou estão drenando para essa região aqui, essa estrutura que tem um formato meio tubular, como se fosse um grande seio venoso, e é efetivamente um grande seio venoso. E esse grande seio venoso está no sulco coronário, do lado esquerdo, e é chamado de seio coronário. Então, o seio coronário, ele se encontra quase que encaixado por trás da válvula atrioventricular esquerda, ou inferiormente, lateralmente, em relação à válvula atrioventricular esquerda. Então, novamente, quais são essas principais veias? Então, nós vamos encontrar nesse coração, essa é uma representação de um coração numa vista anterior ou uma vista externo-costal, onde a gente vê claramente aqui a aorta, o tronco pulmonar, ventrículo direito, um pouco do ventrículo esquerdo, átrio direito, a parte anterolateral, a aurícula direita, e nessa vista anterior a gente só vê a aurícula esquerda, a gente não vê o átrio esquerdo, porque a gente já sabe que ele é bem posterior. Então, o que nós vamos encontrar? Essas veias, semelhante ao que a gente encontra com as artérias, que estão representadas em vermelho, elas percorrem esses sulcos, então, seja os sulcos coronários à direita e à esquerda, seja os sulcos interventriculares anterior e posterior aqui. Então, o que nós vamos encontrar? Nós temos, nas artérias, nós temos as artérias interventriculares anterior e posterior, e nós vamos encontrar também veia interventricular anterior e posterior. Bom, e se a gente agora for olhar especificamente as veias, então nós removemos as artérias e estamos olhando novamente o coração numa vista anterior ou externo-costal, só que apenas apresentando as suas principais veias. E o que chama atenção? Então, nós temos
uma veia interventricular anterior, uma veia interventricular posterior. Então, essa veia interventricular anterior, ela desemboca ou ela drena numa veia que percorre o sulco coronário pelo lado esquerdo, que também recebe o sangue da veia marginal esquerda e vai drenar, vai terminar de percorrer esse sulco coronário, fazer essa volta aqui, como se fosse um análogo da artéria circunflexa. Então, ela faz esse mesmo movimento, só que agora drenando no seio coronário. Então, a veia cardíaca que faz esse movimento é uma veia cardíaca que é responsável por drenar praticamente todo esse lado esquerdo do coração. Então, é chamada de veia cardíaca magna. Ela recebe o sangue da veia interventricular anterior e da veia marginal esquerda. Essas são apenas as principais. Eu estou apenas apresentando as principais aqui. Já pelo lado posterior ou inferior do coração, eu vou encontrar, então, percorrendo o sulco interventricular posterior, a veia interventricular posterior, que é a mesma coisa que eu dizer veia cardíaca média. Então, ela tem dois nomes possíveis, veia cardíaca média ou veia interventricular posterior. Isso é importante para a gente entender que determinadas vezes é utilizado um nome ou outro e saber que é a mesma estrutura. Então, essa é uma veia longa, uma veia que drena um volume grande de sangue. Essa é uma veia média, que drena um volume médio de sangue. E já a veia cardíaca parva, onde está? Ela também se encontra no sulco coronário, só que agora pelo lado direito. E estando pelo lado direito, ela vai drenar, ela vai receber o sangue da veia marginal direita, percorrer esse sulco coronário e chegar no seio coronário. O que acontece? Ela é uma veia cardíaca que que drena um volume menor, uma área menor, então ela é chamada de veia cardíaca parva. Então, lembrando que sempre no sulco coronário, só que agora do lado esquerdo, nós encontramos o seio coronário. Então, esses são os principais elementos. Seio coronário, que é quem recebe praticamente todo o sangue que irrigou o coração. Veia cardíaca menor ou parva. Veia cardíaca média. Veia cardíaca magna, que recebe o sangue também da interventricular anterior. Então, essa é uma outra vista, onde nós observamos agora o coração numa vista diafragmática ou inferior e fica evidente a presença do seio coronário entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. E o que vai ser interessante é que nós vamos ver onde é que o seio coronário se abre. Ele vai se abrir bem aqui nesse ponto entre bem próximo do sulco interatrial e bem próximo do sulco interventricular posterior, vai se abrir onde? No átrio direito. Então, ele está se abrindo no mesmo local onde chega o sangue menos oxigenado a partir do corpo. Novamente, por essa vista, agora ela está invertida, então, como eu estou vendo numa vista inferior, aqui agora é o lado esquerdo, aqui é o lado direito, veia cardíaca parva à direita, veia cardíaca magna à esquerda. Então, ela está percorrendo esse segmento todo, se direcionando aqui para baixo, então ainda aqui a veia cardíaca magna, e depois ela, na verdade, está recebendo sangue do segmento interventricular anterior aqui. Veia cardíaca média ou veia interventricular posterior são a mesma coisa. Bom, nessa imagem aqui, é uma imagem de uma peça anatômica que a gente tem no bloco didático, nós temos uma visualização aproximada do que a gente estava vendo naquele esquema, naquele desenho didático anterior. Então, uma vista inferior do coração, é um coração que está ainda próximo dos pulmões. Então, nós vemos aqui as veias pulmonares esquerdas e veias pulmonares direitas chegando no átrio esquerdo. Essa aqui é a veia cava inferior, o átrio direito. Aqui
uma posição aproximada do sulco interventricular posterior. Então, a veia interventricular posterior está aqui, ventrículo esquerdo, ventrículo direito. Aproveitando esse material, nós podemos dizer que esse coração tem uma dominância de direita, porque aquela artéria coronária direita, ela consegue emitir um ramo até a metade aqui posterior do ventrículo esquerdo. Mas o que eu quero chamar a atenção nessa imagem é um outro ponto, que entre átrios e ventrículos nós temos aquele sulco coronário e na parte entre átrio esquerdo e ventrículo esquerdo a gente encontra essa pequena projeção, ela não é muito óbvia, aqui foi removida parte da gordura epicárdica, então a gente consegue ver um pouco das artérias coronárias, um pouquinho das veias, elas são muito mais frágeis, e a gente consegue ver essa estrutura aqui, que parece se projetar aqui do seio coronário, do sulco coronário. Essa estrutura é o seio coronário. O que ele vai fazer é receber o sangue a partir da veia cardíaca magna, da veia cardíaca média, aqui, e da veia cardíaca parva, que está vindo por aqui. E ele se abre aqui nesse ponto, muito próximo do ósteo da veia cava inferior, ele se abre naquele ósteo do seio coronário, que a gente viu na morfologia interna do coração. Essa imagem aqui, ela quer representar só uma vista, aqui no caso lateral esquerda, como que nós vamos enxergar no epicárdio aqui as artérias coronárias com esse aspecto mais esbranquiçado e as veias cardíacas com esse aspecto mais azulado por conta da parede fina e por conta da sua característica de contenção de volume, de represamento de volume. Então, nós no cadáver normalmente temos sangue coagulado nestas veias, então a gente distingue facilmente uma artéria de uma veia por conta da aparência que elas vão ter. A artéria estará vazia, na maioria das vezes, e pelo menos essas artérias menores, e a veia estará repleta de sangue coagulado. Bom, o que acontece? Então, vocês veem, na imagem anterior, a gente vê que elas percorrem caminhos semelhantes, artéria e veia. E a gente vê realmente nesse esquema que representa mais ou menos como nós vamos encontrar na superfície, no epicárdio do coração, aqui estaria o epicárdio, essa parte mais arroxeada, e aqui o endocárdio, essa linha aqui mais escura, e esse é o miocárdio. Então, é como se eu tivesse pego um pedaço dessa parede aqui do coração e estivesse olhando em aumento maior. E o que eu vejo aqui no epicárdio eu tenho o percurso da artéria e, em paralelo, o percurso da veia. O que normalmente acontece é que a artéria epicárdica, ela se aprofunda, ela forma ramos que se aprofundam pela parede cardíaca e vão irrigando esse tecido como um todo. A partir daqui, nós vamos encontrar uma rede venosa que recebe esse sangue e retorna, então, da porção mais próxima do endocárdio para o epicárdio novamente. Então, nós temos um fluxo invertido da artéria vem do epicárdio para o endocárdio, da veia do endocárdio em direção ao epicárdio. E esse sangue, então, via grandes artérias no epicárdio, retorna para a cavidade atrial direita. Isso é o fluxo normal de praticamente todo o sangue do coração, como eu comentei anteriormente. Mas existe um detalhe que faz com que a gente não diga que todo o sangue retorna para o átrio direito. Então, existe um detalhe que são as veias cardíacas mínimas, ou também, antigamente, ou na clínica, elas podem ainda ser chamadas assim, veias de Tebésius. Tebésius foi quem descreveu, quem encontrou essas veias e descreveu como elas surgiriam e o que elas fariam. Então, parte desse sistema venoso que se forma ao receber esse sangue arterial, esse sangue que foi reutilizado pelo leito capilar, está retornando agora através das grandes veias, parte dele não flui de endocárdio para epicárdio, para as grandes veias, parte dele extravasa para a própria cavidade cardíaca, ou seja, para as 4 cavidades
principalmente átrio e ventrículo direito, mas também pode acontecer no átrio e no ventrículo esquerdo. E elas jogam esse sangue, elas confluem, elas levam esse sangue diretamente para a cavidade. Essas veias cardíacas mínimas, então, nos mostram que todo o sangue que chega ao átrio direito vai ser um sangue menos oxigenado, mas ele não é todo o sangue que irrigou, além do corpo como um todo, que irrigou o coração. Eu tenho uma mistura mínima, essa é uma quantidade extremamente pequena, mas eu posso ter um pouquinho de mistura desse sangue venoso, tanto no átrio esquerdo como no ventrículo esquerdo. Então, a gente não pode dizer que aquela eficiência é 100%, porque um pouquinho de sangue menos oxigenado foi misturado ali antes de ser distribuído para o nosso corpo como um todo. E isso não interfere em nada no nosso funcionamento cardíaco, nem de nenhum tecido do nosso corpo. Essa aqui é uma imagem que não é fácil da gente encontrar, mas é uma imagem em que nós temos um pequeno furinho aqui no átrio direito e que nós vemos que desse furinho, claro que isso daqui é uma observação mínima, esse pequeno furinho não foi feito por nenhum alfinete, que é o que nós usamos para marcar estruturas, e desse furo nós temos outros 2 pequenos furos, então isso é um indicativo de que essa é uma estrutura natural desse tecido e que então nos indica que seria uma veia cardíaca mínima. Agora, terminando essa nossa parte da discussão, nós vamos falar muito rapidamente sobre a drenagem linfática do coração. A drenagem linfática é muito difícil de ser estudada por conta da fragilidade do seu tecido e da necessidade de uso de marcadores histológicos especiais para a gente conseguir dizer que aquilo é um vaso linfático e não uma veia mais fina ou uma veia mais alargada. Então, é muito complicado da gente entender essa estrutura. Existem algumas descrições antigas onde se fazia perfusão com alguns corantes e que ainda são aproveitadas mesmo hoje e usadas como referência para esses estudos com marcadores com anticorpos, né? Então, o que nós vamos dizer? Da mesma forma que nós encontramos aquela drenagem venosa vindo do endocárdio para o epicárdio, ou seja, de mais profundo para mais superficial, nós sabemos que a drenagem linfática também funciona dessa forma. Então, ela sai de pequenos vasos linfáticos subendocárdicos, próximos aqui do endocárdio, intramiocárdicos até subepicárdicos. E esses vasos, então, eles seguem por esse percurso subendocárdico, intramiocárdico, subepicárdico e vão confluir, vão drenar até vasos epicárdicos. Esses vasos epicárdicos estão distribuídos por cima de todo o coração, especialmente ventrículos direito e esquerdo. E o que nós vamos encontrar é que existem 2 troncos linfáticos ou 2 ductos linfáticos principais, um à direita e outro à esquerda. E esses ductos linfáticos estão associados a alguns linfonodos que estão próximos aqui do coração. Então, esses ductos linfáticos drenam predominantemente o lado direito ou predominantemente o lado esquerdo do coração. Se a gente olhar algumas imagens, e isso daqui é uma imagem tirada de um artigo científico que fala discute sobre a drenagem linfática do coração, nós vamos encontrar então esse ducto coletor, como é chamado, direito, drenando então pelo lado direito, átrio direito, ventrículo direito principalmente, passando junto do tronco pulmonar, passando por linfonodos mediastinais anteriores, subindo até o ducto torácico, ou seja, ele cruza, dentro do mediastino ele vai cruzar da direita para a esquerda. E enquanto que o tronco, aliás, coletor esquerdo, que está drenando aqui
o átrio esquerdo e principalmente o ventrículo esquerdo, ele por trás aqui do tronco pulmonar, ele cruza então do lado esquerdo para o lado direito e vai drenar no ducto linfático direito. Então, só para a gente entender como essas estruturas se apresentam, nós temos também então uma importante drenagem linfática, mas ela é muito pouco estudada, muito pouco compreendida.